Olá, você que me acompanha, seja bem-vindo ao nosso canal. Já pode se inscrever no canal. Se gostar desse vídeo, dá o seu joinha, ativa o sininho das notificações, participa com a gente desses debates que nós vamos travar aqui no canal. Eu sou o professor José Rodrigues, professor de filosofia do curso Mais Humanas. E você está convidado aí a interagir e assistir os nossos vídeos. Se comunique conosco, se inscreva no nosso canal. Hoje nós vamos falar de conceitos que estão bem pertinentes à nossa atualidade nesses tempos de pandemia, nesses tempos de isolamento social. Nós vamos falar da conceituação do biopoder. Esse conceito tradicionalmente está ligado ao pensador Michel Foucault, que escreve sobre as relações entre saúde e poder na sua obra História da Sexualidade, volume 1. Lá no capítulo 5º desse primeiro volume, Michel Foucault, o pensador francês, trabalha a noção de biopoder, que seria o poder agora relacionado não mais apenas à disciplina dos indivíduos, ao controle do comportamento, mas o controle da própria natureza das pessoas, o controle biológico. Diz Foucault na sua obra: pode-se dizer que o velho direito de causar a morte ou deixar viver foi substituído por um poder de causar a vida ou devolver a morte. Talvez seja assim que se explique esta desqualificação da morte, marcada pelo desuso dos rituais que a acompanhavam. Ou seja, Foucault aí está falando de uma mudança no sentido de visão política social. Enquanto no sistema disciplinar que marcou o início da modernidade, das monarquias absolutas, o direito sobre a vida era o direito dos reis de causar a morte de maneira indireta, por meio das guerras, quando o rei, quando o monarca convocava uma guerra para a proteção do reino e, portanto, da sua coroa, aqueles indivíduos estavam expostos à morte na frente de batalha. Mas também, diretamente vinculado a essa morte, quando este mesmo monarca aplicava a pena de morte sobre crimes como a lesa majestade, quando esse indivíduo colocava em risco a vida e a existência do rei e, portanto, no ideal da monarquia absoluta, a vida e a existência do próprio reino, e assim poderia se tirar a vida. Agora, no período contemporâneo, passada a modernidade, a relação entre vida e morte é alterada. E o direito, o Estado, o poder passa a ser centralizado na vida. A vida passa a ser uma esfera do poder, um instrumento do poder. Então, existe a partir daí uma desqualificação da morte, que é marcada, segundo Foucault, pelo desuso dos símbolos, dos rituais que marcavam a morte e que eram muito comuns e naturalizados nos séculos como 16 e 17, e que hoje símbolos que falam de morte, eles nos parecem estranhos. Nós passamos a ter um horror à morte, porque o poder passou a circular em torno da vida. Ter poder é controlar a vida, nesse sentido. E os dois instrumentos de controle da vida, do biopoder, Foucault vai traçar como biopolíticas da população e anatomopolíticas do corpo. As biopolíticas da população dizem respeito à ação do Estado controlando coletivamente a saúde das pessoas, o controle de doenças, taxa de natalidade, aumentar a longevidade da população, promover políticas de higiene pública. O urbanismo está voltado também para essas políticas de higiene pública. Obras como saneamento, esgotamento sanitário, também campanhas de vacinação, controle da natalidade da população, tudo isso fazem respeito a biopolíticas. Existe aí um poder do Estado sobre a vida
e o poder e o Estado tendo como legitimidade, uma função que ele dá legitimidade, promover a manutenção da vida do corpo social. Então, em nome dessa manutenção da vida do corpo social, o Estado passa não só a intervir nos comportamentos, ou intervir na disciplina, na religiosidade das pessoas, como as coroas modernas, mas agora a própria biologia das pessoas passa a ser instrumento de controle. Junto a isso, a visão também pessoal, a visão do homem para com a sua própria anatomia, para com a sua própria relação do corpo e a relação entre corpo e saúde. O que Foucault vai trabalhar como anatomopolítica do corpo. As relações pessoais nossas com o nosso próprio corpo. De maneira que o corpo passa a ser incentivado a limites que não antes e também limitado em outro aspecto, em outras formas. Nós estamos aí no momento da mente sã, do corpo são, do nudismo, das relações onde os esportes são mais popularizados, as práticas de exercício corporal, a ginástica, a caminhada, né, muito relacionados à ascensão da burguesia. Por quê? Porque existe uma relação direta entre a anatomopolítica do corpo e a ascensão do capitalismo. Isso porque o capitalismo precisava que os trabalhadores acompanhassem o ritmo frenético das máquinas, que o corpo de quem opera a máquina acompanhasse a máquina nesse sentido operacional. E, portanto, é preciso ter o que chamamos de uma vida útil e aumentar cada vez mais a vida útil do trabalhador, porque melhorando a saúde desse trabalhador no sentido de capacidade corpórea, você também ampliará o sentido de produção. Um trabalhador doente é um trabalhador que produz pouco. Então, existiu toda uma anatomopolítica do corpo, marcado pelo nosso uso da educação física como disciplina, no nossa busca pelas academias, as relações de controle nossa sobre o nosso corpo, de modelagem do corpo, por exemplo, o uso de aparelhos ortodônticos, para modelar o corpo ao que ele deveria ser. Então, se cria a ideia de como o corpo deve ser, o que é o corpo saudável, o organismo saudável, e as pessoas vão buscar se adequar a esse sistema saudável, ao colocar um aparelho para ter uma dentição saudável, a colocar um marca-passo para complementar aquilo que no corpo não estava saudável, ao uso de química e de remédios, tanto do ponto de vista físico, como agora já do ponto de vista psicológico também, os remédios para combater ansiedade e depressão. Existe um padrão de saúde e a anatomopolítica do corpo é a busca dos indivíduos em atingir esses padrões, em estar com um corpo, vamos dizer, saudável, equilibrado, tanto do ponto de vista medicamentoso, como de instrumentos, próteses, aparelhos, como também do ponto de vista de exercícios físicos, intervenções estéticas. Tudo isso é algo que não fazia sentido no mundo moderno, no mundo dos reis, no mundo moderno do século XV e XVI, mas que no mundo contemporâneo são instrumentos e instâncias de poder. Logo, as relações de biopoder formam inter-relações. Tudo passa a estar conectado. Vivendo em tempos de pandemia, nós percebemos claramente como a economia, a ação de saúde nos hospitais, a ação das nossas práticas pessoais, de higiene pessoal, nas nossas práticas de sair de casa ou de permanecer em casa, como tudo está conectado. Como os hábitos pessoais e coletivos impactam nas instâncias hospitalares, impactam também na economia. Tudo isso é uma inter-relação de relações de poder que o Foucault já falava nos anos 80. Saindo um pouco de Foucault, nós podemos ver um outro pensador, Giorgio Agamben, o italiano, que também trabalhou a vida e as relações de poder através da vida, percebendo, pós-Foucault, duas conceituações de vida. A vida que ele chamou de vida nua, do grego zoe,
que é a vida meramente ou somente biológica, a existência enquanto suspiro da vida, e a vida humana, do grego bios, seria uma existência plena, a vida em todos os seus aspectos. O Jorge Agamben percebe que na modernidade, na nossa pós-contemporaneidade, a vida nua está se sobrepondo à vida humana. Isso para o bem, como também para o mal. Para o bem, porque mais do que nunca existe uma preocupação das pessoas com a vida saudável, com a saúde, com a vida biológica, com o alongar na vida, com o estar vivo, existindo, né? É preciso preservar a vida acima de tudo, né? É preciso tentar salvar a vida, evitar que as pessoas sejam levadas à morte. Isso é um poder. Mas também no seu aspecto negativo, porque percebemos que não é apenas manter pessoas vivas, é preciso também ter uma qualidade dessa vida, essa bios, essa existência humana. Ninguém queria apenas estar existindo, vivendo uma vida nua, mas vivendo uma vida de humilhação, uma vida de doenças. Por exemplo, não basta apenas garantir que a pessoa não morra. É preciso investir na saúde para que a pessoa não adoeça, não pereça, não sofra, né? E daí ter uma vida mais plena. Então, é sobre esses aspectos, por exemplo, que nós podemos trazer a discussão do Jorge Agamben. Não basta você dizer que as pessoas estão vivendo, porque se contaminarem, se o esgoto está saindo na porta delas, mas elas estão criando anticorpos e vivendo assim. Mas a que custo, a que preço essa vida? É preciso também focar, equilibrar com a vida humana, com as dimensões da vida na sua complexidade. E aí, trazendo para esse debate os conceitos de um filósofo ainda mais atual, o camaronês Achille Mbembe, que cunhou em 2003 ainda um conceito que está extremamente em pauta em 2020, o conceito de necropolítica. Ele, assim, vamos dizer, completa, vai além da obra de Foucault, da biopolítica, para a necropolítica. O camaronês, o pensador camaronês, ele observa nesse conceito de necropolítica as ações dos estados, do Estado enquanto organismo, né? Do poder público, que decide quem vive e quem morre, quem deve viver e quem deve morrer. E o faz a partir de ações e de omissões. Então, existem ações do Estado para garantir uma escolha de quem deve viver, também ações do Estado que favorecem a morte de um outro grupo, como também omissões desse Estado. O Estado não só atua no sentido de ações, construção de hospitais de campanha, campanhas de conscientização, vacinação, mas também em omissões, não só saneando alguns bairros e regiões, mas deixando de fazer isso em outros bairros e outras regiões. Não só construindo hospitais e estruturas, mas deixando-se sucatear outras estruturas. Isso são escolhas do Estado que acaba decidindo, de maneira direta e indireta, a vida e a morte das pessoas. Então, para Mbembe, a soberania, entendida agora, nesse sistema onde a vida passa a ser o centro do debate político, a soberania é decidir quem importa e quem não importa. E a política está também relacionada a uma política e morte. Então, a política pode decidir sobre a vida e sobre a morte. Consultado em uma entrevista, há pouco tempo, Mbembe, ele se pronuncia com relação à crise da pandemia da Covid, dizendo que o sistema capitalista é baseado na distribuição desigual de oportunidades de viver e de morrer, o que ele chama de necropolíticas. Continua Mbembe dizendo que a lógica do sacrifício sempre esteve no coração do neoliberalismo, que deveríamos chamar de necroliberalismo. Esse sistema que sempre operou com a ideia
que alguém vale mais do que outros. Quem não tem valor pode ser e, portanto, descartado. Então, ele está operando aí em discussões como as pessoas mais idosas, que não têm mais uma vida produtiva, têm um valor de vida menor do que as pessoas em idade produtiva. Para o Estado deve investir mais nos jovens do que nos idosos? Ou o Estado deve fazer escolhas, opções por um grupo étnico em detrimento de outro grupo? A vida branca valeria mais do que a vida negra? Então, no sentido de um racismo institucional também com relação às próprias políticas de vida e de morte, alguma vida teria mais valor do que outra? Essas são as ideias que Bembe coloca na mesa quando fala de um necroliberalismo. A ideia de que o liberalismo, levado na sua radicalidade, leva com que as pessoas que têm mais oportunidades, que têm mais capital, consigam ter mais acesso e mais direito à vida, alongar a sua vida, através de cirurgias, UTIs, investimentos, planos de saúde, enquanto aqueles que não têm a mesma condição estariam fadados a sofrer a doença e até a aniquilação pela morte. No momento de crise, os pobres, todos seriam afetados, mas os pobres seriam mais afetados porque estão limitados pelo sistema liberal na sua condição de acessar essas condições de saúde. E o Estado, muitas vezes, operaria como esse vetor que investe aqui e não investe acolá, levando, assim, à morte de grupos. Então, são ideias que nós temos aí para pensar. Existe um debate de muitos lados, mas essas conceituações são base para a gente poder debater o sistema que nós estamos vivendo com a pandemia do Covid, onde, mais do que nunca, esse pensamento do Michel Foucault, de George Agamben e também de Bembe se torna muito atual e elementos que podem favorecer o nosso debate. Mas esse vídeo vai ficando por aqui, podemos retornar com outras discussões ou com continuidade dessa discussão. Deixo para você a continuação aí em comentários desse debate, o que é que você acha, como você se posiciona, como você pode trabalhar com esses conceitos. Um forte abraço, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, continue nos acompanhando, é um prazer estar com todos vocês. Até a próxima!